A gente abre a semana já com aquela dupla que eu adoro e vocês também. Eu chego com um sorriso daqui até aqui na segunda-feira que eles estão comigo. Bom demais. O tema de hoje do nosso quadro é esteatose hepática. Esse tema pediram muito, chegaram muitas perguntas ao longo da semana. Tá na hora de falar sobre aquela tal gordura no fígado. Então, pode rodar. Sabor e saúde. Olha lá, doutor Roberto Navarro, bem-vindo, nosso nutrólogo. E nossa chefe Malu Lobo. Oi, Carol. Oi, gente. Que delícia começar a semana com Nossa, vocês. segundona de carnaval fazendo festa, hein? Não, e o carnaval que foi que não foi, e que tudo que bem. Sim, que ano que vem acho que a gente vai comemorar em dobro, não é? Verdade. Vocês têm essa sensação que a gente vai guardando? Sim, exatamente. A gente espalha Carnaval essa tem todo alegria. ano, né? Pois é. E não é a tristeza de que as pessoas dependem disso, a gente sabe e tal. Sim. Mas eu acho que ano que vem vai ser um boom tão bom Também de acho. alegria e de Sim. otimismo Compensar tudo. que nós estamos mais perto, gente. Verdade. Pensa assim, nós Exatamente. estamos mais perto. Agora já estamos num momento bem bacana comparado ao que a gente já viveu. Sem dúvida. Vamos lá, doutor Roberto, chefe Malu, que trouxe um cheesecake hoje. Que bonito. Olha que É uma receita falsa colorida. cheesecake, porque é uma receita vegana, o pessoal em casa vai adorar. Bom, cheio de segredinho. O pessoal tem que Sério? assistir pra descobrir o que eu tô usando Ah, ele é uma aí. falsa cheesecake, porque é a cheesecake, né? Então, não daria para ser vegana Exatamente, tradicional. é. Então, uma brincadeira aí que você fez. Sim, imitando, né, usando as mesmas texturas, né, porque gastronomia é isso, é sabor, textura, então a gente está usando as mesmas texturas de uma cheesecake, Tá. só que numa versão um pouco mais saudável e deliciosa. Arrasou. Porque doutor Roberto vem para nos contar a respeito de esteatose hepática. Verdade, cara. E do que eu tenho lido, e até a gente já conversou em outras ocasiões, né, doutor Roberto? As pessoas estão com descobertas e diagnósticos graves Também. em relação a este assunto, que pode diminuir, inclusive, qualidade de vida, porque em determinado momento pode ter até dores, né? Sim, sim. E que no todo pode ser extremamente perigoso para a saúde, né? Sim, Bem-vindo. obrigado, Carol. E é um tema sempre pertinente, sempre. E muito recorrente, porque infelizmente é uma alteração no fígado que vem aumentando muito. Né? Um diagnóstico que não era feito com tanta frequência como é hoje. E a estatística está brutal, Carol. Até 20 a 30% da população mundial Nossa. pode ter algum grau de gordura no fígado de esteatose hepática. E desses, quase 30% também podem evoluir para uma forma grave de inflamação do fígado, que a gente chama de hepatite gordurosa, e caminhar para dois desfechos terríveis. A cirrose hepática, que é um quadro extremamente grave, e a única solução é o transplante de fígado, senão o paciente vai ter realmente complicações graves, e até o câncer de fígado pode ter correlação com uma esteatose hepática que não é revertida. Mas a boa notícia é que ela pode regredir, é uma condição reversível se a gente chegar a tempo e combater todos os fatores que levaram a ela. E é um diagnóstico muitas vezes feito sem querer, ou você vai fazer exame de rotina, o médico pede ultrassom de abdômen, às vezes muitos colegas, né, os ginecologistas, os clínicos, né, e aparece lá o laudo de fígado com gordura no fígado, esteatose hepática, os pacientes ficam assustados. Aí procuram ajuda, né, e vamos falar sobre essas ajudas aqui. Doutor Roberto, aproveitando que você já iniciou comentando como é feito, então, o diagnóstico, você citou um exame de imagem, mas exames de sangue, essas coletas também podem indicar uma alteração? Pode quando, assim, o diagnóstico em si é a imagem. A esteatose hepática, pela imagem do ultrassom, a gente já desconfia. Já desconfia não, já tem uma grande chance de ter. Se esse fígado estiver sobrecarregado e começando a inflamar por essa gordura, aí alguns exames laboratoriais no sangue vão acusar essa possível inflamação inicial do fígado, que são as enzimas hepáticas. Aí vem lá TGO, TGP, esses marcadores de inflamação ou sobrecarga do fígado pode se alterar também. E aí unindo os dois que... Isso, aí vocês sim. chegam E o problema é que está atingindo todas as faixas de idade, viu, Carol? né? A esteatose hepática tem atingido crianças, Meu Deus. adolescentes,
mulheres, homens, idosos. Menos frequente no idoso, tá? Mas é isso que preocupa. Não escolhe só determinada faixa etária, não. Todo mundo pode ter esse problema. Vamos colocar na tela, então, as meninas fizeram, inclusive... Juju, você que montou a mesa hoje? Com a aguinha, Flavinha? Beijo pra Flavinha, tá tão bonito, né? Tá olha, com a nossa cenário, aguinha. Carol. Não, tá tudo lindo. Olha só. E as meninas montaram, então, pro doutor Roberto explicar que a esteatose hepática, então, pode se apresentar São dois grandes... da mesma forma, mas por outros problemas, Hoje né? a gente classifica a esteatose hepática, né, gordurosa, por uso excessivo de álcool, que é a esteatose hepática alcoólica. Que não é o que a gente vai falar aqui hoje, e porque a esteatose hepática não alcoólica é a que tem trazido, tem aumentado demais a sua prevalência, a sua frequência também na população. E ligado a vários fatores que podem contribuir para esse acúmulo de gordura no fígado. O principal ainda continua sendo a obesidade. Tá. Esse é o principal fator. Mas também o diabético pode ter mais tendência à esteatose hepática, quem tem hipertensão arterial também, e tem causas menos frequentes, que não são, por isso, desprezadas, mas tem outras causas, como o uso de medicamentos, tem medicamento para antiarrítmico, que a gente chama de amiodarona, o uso de estrógenos podem causar esteatose, óbvio, né? O médico sabe manipular isso, manusear isso de maneira adequada no consultório. O uso de corticoide, o uso de tamoxifeno, que é um medicamento para câncer, o uso de anabolizante, quem usa anabolizante, cuidado para ficar fortão na academia, é uma causa também de esteatose hepática, inclusive de formas mais agressivas, tá? Então são menos, o ovário policístico também é uma causa possível de esteatose hepática, e causas menos frequentes, como o hipotireoidismo, outras disfunções aí que são mais raras, até o ovário policístico voltando a falar. Mas a obesidade é a principal causa, e é isso que a gente precisa ficar em alerta. Doutor Glaucia perguntou se o uso abusivo, né? Vamos pensar sempre um pouco a mais, de energéticos. Os energéticos também podem causar aí um perigo? Na verdade, se por esse energético tiver, por exemplo, uma alta quantidade de frutose ou de glicose, o fígado, na verdade, Carol, é uma central de recebimento de tudo que entra no nosso sangue. Tudo que você come, é digerido e absorvido, passa pelo fígado. Ele é um grande recebedor de tudo. E o que o fígado faz? Ele vai dando destino, seja a glicose ou a frutose que veio do carboidrato, seja o aminoácido que veio da proteína, sejam os ácidos graxos que vieram das gorduras que você comeu. O fígado recebe e redireciona, monta moléculas, manda cumprir funções, aí ele redistribui para o corpo como um todo. E uma das funções do fígado é estocar também combustível para depois. Então toda a sobra da glicose, do aminoácido e do ácido graxo que vem da gordura, principalmente carboidrato e gordura que nós comemos. Se o que vier deles a gente não utilizar como energia, como combustível energético, o fígado constrói uma maneira de estocar. E ele constrói, é o fígado quem monta uma molécula chamada triglicerídeo, que é a nossa reserva de energia. E esse triglicerídeo ele sai do fígado e vai para as reservas de gordura corporal, vão para o nosso tecido adiposo. Só que o próprio fígado, a própria célula do fígado, por excesso dessa oferta, começa a acumular triglicerídeo nele mesmo. É como se essa gordura não conseguisse mais ser estocada fora dele, começa a estocar no próprio fígado. E aí que vem a hepatite mesmo, que vem a gordura no fígado, né? A esteatose em si. Pode ser que energético, não que tem estudo com energético, mas bebidas açucaradas. Sim. Refrigerantes cheio de açúcar, xarope, né? Xarope de milho, frutose em alta concentração, não são interessantes. Então pode contribuir, talvez sim. E doutor Roberto, pensando por esse aspecto que você comentou dos triglicerídeos, quem tem então um exame com triglicérides que pode estar alterado e mais alto também, já está um risco aumentado da esteatose. Sim. A gente vê que quem tem a própria esteatose, na verdade, a gente chama hoje de síndrome metabólica, né, Carol? A gente vira e mexe fala que é o aumento da gordura no corpo, principalmente no abdômen, na barriga, levando a várias alterações, uma delas o acúmulo de gordura no fígado. Hoje a esteatose hepática pode ser um componente da síndrome metabólica referente ao fígado. E quando o triglicerídeo está alto, já é um alerta. Eu diria que
eu acho que 90% dos pacientes que têm esteatose hepática, 80%, vão ter triglicerídeo alto. 20% do triglicerídeo vão estar normais no sangue, né? Não vão estar altos e mesmo assim o paciente ainda está com esteatose. Mas é um dado importantíssimo, triglicerídeo alto, alerta ao médico. Tá aí. Glaucio, desculpa, repita. Vamos começar já? Ingredientes na tela. Ei, Malu, e vocês, claro, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, porque a ideia também aqui, na sequência da receita, é que a gente comente qual é a dieta ideal para este paciente, então, né, diminuir. Sim, que hábitos, né, também. Que hábitos a gente pode mudar daqui a pouquinho. Vamos lá? Bora. Começando, Malu, vou começar então com os ingredientes da crosta, tá? Isso. É 1,5 xícaras de chá de farinha de amêndoas. Exato. 1/3 de xícara de chá de xilitol. Exato. Uma pitadinha de sal marinho. E 1/3 de xícara de chá de pasta de amendoim. Ah, que delícia. Exatamente. Para o recheio, 3 xícaras de chá de polpa de goiaba madura. 200 ml de leite de coco concentrado. Sementes das goiabas. Adoro goiaba. Meia xícara de chá de xilitol. Como assim no fogo? 12 gramas de gelatina sem sabor. 5 colheres de sopa de água. E para calda, olha lá a calda, hein? Oh, delícia. 2 goiabas médias, sem semente, em cubos. E 2 colheres de sopa de xilitol. Então, é uma receita que vai ao encontro do tema de hoje, que é a esteatose hepática. Bora pra massa, Malu? Bora. Então, como é que é feita a cheesecake tradicional, né? O pessoal, em geral, usa manteiga, usa aquela bolachinha de maisena, às vezes, para fazer a crosta. Então, aqui a gente já está fazendo isso de maneira diferente, né? Legal. Então, eu estou usando uma farinha de oleaginosa. Quem pode ser de castanhas, pode ser de amêndoas. Quem não tiver, pode fazer até com grão de bico, tá? Tá. Vou colocar a manteiga de amendoim, né, ou pasta de amendoim, que é proteica, né? Também tem bons nutrientes. E ao invés de açúcar ou outra coisa, eu vou colocar o quê? Xilitol, Show. tá? Que é uma classe de adoçantes nova que é benéfica para o corpo. Bom, e aí eu vou começar a misturar isso aqui. Com licença. Vai virar Você vai aquela virar, massa. exato, vai virar uma farofinha, Carol, tá? Ó, eu vou começar a mexer com a farinha e vou fazer. Gente, isso aqui vira um biscoito delicioso, Ai, que tá? delícia. Eu já dou Roberto. Fica De muito olho. gostosa. Nossa, e vai render uma grande ou 3 pequenas? Rende uma grande, uma forma de 25 centímetros, tá? Mais fácil falar. Carol, o que a gente vai fazer? Eu não quero uma massa compacta, eu quero uma farofinha, tá? Como é a da cheesecake tradicional, que a gente só faz uma farofinha, tá? Minha farofinha tem que estar bem úmida. Então, o que acontece? As medidas que eu passei é com a minha farinha de amêndoas. Então, tem farinhas no mercado que eles extraem mais coisas, são mais secas. Aí você pode colocar um pouquinho mais até preparar. Tá. Até você sabe, conseguir Malu, essa textura. Quando eu compro a farinha de amêndoas a granel, eu dou uma peneirada. Isso. Quando eu compro uma que já vem fechada, enfim, ela tem uma marca X, né, que tem várias, aí eu não passo na peneira, que daí é diferente. Sim, não sei, é diferente. eu tô, meio... Então, existem algumas marcas Percepção que minha. extraem, por exemplo, o leite. E aí o que sobra do leite, o que sobra da extração do leite de amêndoas, por exemplo, eles usam aquele resíduo como farinha. Então, ela tem menos gordura Entendi. e tem menos nutrientes também. Entendi. As a granel é importantíssimo, Carol, que você entenda uma coisa, gente. Comprar a granel tem muita fraude em alimentos. Então você tem que saber onde você está comprando. Não é em qualquer lugar. Até porque, ela pode estar contaminada. Sim. 2, ela pode estar batizada. Então precisa realmente saber. Procedência. Carolzinha, ó, tá aqui. Fiz minha massinha bem delicadamente, tá? Ela vai pro forno, 180 graus. Por 15 minutos, antes de eu começar a fazer o meu recheio, tá? Só terminar de preencher E ela se virar um biscoitinho, é só dar uma liga na mão? Exato, faz um formato e coloca para assar. Muito bom. Tem perguntinha do público já, quem escreveu pra gente na tela, olha lá, aproveitem. Obrigada, Jana, um beijo. Ouvi falar que existem chás que desintoxicam o fígado. Eles funcionam mesmo? Isso aí é sempre muito polêmico. A gente tem que entender o seguinte, o fígado,
né, as células do fígado cumprem funções, que são os hepatócitos. Tudo que atrapalha o funcionamento do hepatócito sobrecarrega as funções do fígado e ele não executa direito. E o fígado, ele é responsável por um processo chamado detoxificação endógena, que são substâncias que quando passam pelo fígado e são consideradas ruins para o nosso corpo, o fígado modifica essa estrutura para uma outra estrutura que não nos agride e isso pode ser eliminado. Esse passo é chamado detoxificação hepática. Para que isso ocorra, quais nutrientes são importantes para esse passo? Os compostos chamados sulfidrílicos ou cisteínicos encontrados nos alimentos, encontrados no agrião, na rúcula, no brócolis, na couve, no cardamomo. Tem vários alimentos ricos em compostos sulfidrílicos, alcachofra. O fígado também, o hepatócito, ele sofre um processo de oxidação excessiva quando ele está sobrecarregado. Então, todos os antioxidantes, como vitamina E, vitamina C, selênio, são, de maneira indireta, protetores do fígado. Tá. Então, se esse chá for rico em algum desses componentes, ele pode contribuir para os passos de detoxificação hepática. Tá. Não confundir que esse chá vai tirar a gordura do meu fígado. Não, o que vai tirar a gordura do teu fígado é a alimentação correta, controle do peso e atividade física. É isso que vai mobilizar esse excesso de gordura que está no teu fígado. O chá não tira a gordura, mas ele pode proteger o fígado. Tá. Ok, bem-vindo esse chazinho aí. Eu vou fazer uma pergunta minha e uma do público, tá? Porque eu quero amarrar com essa parte da receita da Malu. Então, vou fazer a minha primeiro, já você me conta, que é o seguinte. Você comentou há pouco, quando a gente fala gordura no fígado, você já citou que ela vem, então, de um consumo além da conta da própria gordura e de carboidratos, certo? Isso, certo. No entanto, a massinha que a Malu está fazendo tem gordura na farinha de amêndoa, na pasta de amendoim. Então, eu queria que você daqui a pouco relacionasse a questão das gorduras. Que gordura é essa que pode ser perigosa, outra que pode ser benéfica? E as suas quantidades, aí se você quiser explicar de gordura vegetal ou até de origem animal, doutor Roberto. Perfeito. Então, essa é a minha pergunta para a gente já relacionar tudo. Perfeito. E perguntinha do público também. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Flá, um beijo, obrigada, viu? Qual a relação entre esteatose hepática e alimentos transgênicos? Ainda não tem estudo que possa correlacionar. Pode ser que com o tempo surjam evidências sobre isso, mas a transgenicidade de um alimento tem tido mais correlação com mais alergias ao alimento transgênico. Tá. O medo de que o nosso corpo não reconheça essa proteína que está no alimento transgênico como sendo uma molécula modificada, e isso com potencial risco para o sistema imunológico interpretar como uma molécula não bem-vinda e produzir anticorpos contra ela, mas tudo ainda precisando de reforços de estudos, embora algumas evidências estão surgindo. Tá? Vamos ver a longo prazo que resposta a gente vai ter, mas com esteatose hepática ainda não tem essa correlação do alimento transgênico levar diretamente à esteatose hepática, Carol. Não poderíamos afirmar isso nesse momento, tá bom? Então, nós vamos para as dicas na volta. Tem receitinha de Malu e a resposta do Dr. Roberto. Como é que a gente entende a respeito de gordura, carboidrato e esteatose hepática? Acho que eu deixei uma perguntinha que o Dr. Roberto vai responder já, porque Malu segue na sequência da nossa receita. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Bom, o que nós vamos fazer? A massa, o pessoal usa da cheesecake tradicional, usa cream cheese, certo? Certo. E aí tem outras coisas, creme de leite, etc., que é gordura saturada, e isso o Roberto está falando, né, da escolha das boas gorduras, né, do excesso de refinados, que vai trazendo problemas para esteatose hepática. Então aqui a gente está fazendo uma substituição. Então a nossa cheesecake goiaba. Como ela tem caroço, Carol, então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro bater as sementes, tá? Tá. Com o meu leite de coco, poderia ser aqui uma versão semi-desnatada ou um outro leite que você prefira, tá? Um leite de inhame, enfim. Ele tá mais líquido ou ele tá mais concentrado? Isso, dá um pouquinho mais concentrado. Tá. O que eu vou fazer, Carolzinha? Vou bater e daqui a pouco eu vou coar.
Então, Aí vai vamos virar, lá. olha a polpa, só do sol. Muito Por bom. que que eu não coloco tudo de uma vez e bato, Carolzinha? Porque senão vai ficar muita coisa para coar. Tá. Então, nesse processo, eu vou coar só essa partezinha e dali a pouco a gente bate com a polpa e vai dar tudo certo. Então é isso que vai ser o recheio. Esse é o nosso recheio, mas ainda tem mais ingredientes. Ai, que interessante. Vamos lá. Continuamos com Malu ou enquanto você quer tirar, Malu? Doutor Roberto responde, a gente volta, Glaucia? Isso. Eu vou dar Certo? só uma coadinha aqui, rapidinho. Glaucia, cadê tu? Não tô ouvindo Glaucia. Agora sim. Vamos lá, deixa o doutor, enquanto a Malu vai coando, o doutor Roberto responde a minha pergunta. Bora lá. Que é o seguinte, como é que a gente relaciona e entende o que de fato é perigoso para essa esteatose hepática, pensando nas gorduras que a gente consome no dia a dia e nas fontes de carboidrato? Bora lá. Então, o raciocínio, para ficar claro, é quanto mais o fígado constrói a molécula triglicerídeo, mais a chance desse triglicerídeo acumular no fígado. Quando eu falo triglicerídeo, gente, é a estrutura que está dentro das células de gordura do corpo humano. Quem constrói é o fígado, inclusive ele pode acumular nele mesmo. Esse triglicerídeo é formado de duas partes, uma molécula chamada glicerol e uma molécula chamada ácido graxo de cadeia longa. Tá. Então vamos lá, só o carboidrato, a glicose, frutose, vou falar de uma maneira a não ficar pejorativa, a frutose que está numa fruta não é perigosa para a saúde, a frutose em concentração alta. Quando eu falo frutose, é o xarope de milho, que é riquíssimo em frutose, que a indústria utiliza para colocar em balinha, em geleinha, O açaí em tortinha. de pote. Tem tudo que tiver escrito xarope de milho no rótulo, é rico em frutose. Tá. Então, sucos de frutas muito concentrados também, toma cuidado. Porque o carboidrato sozinho vai dar glicose, que está no amido, está no refinado, está no açúcar. Só a glicose e a frutose constroem a molécula triglicerídeo, sem depender de mais ninguém. Então, Uau. primeiro, errar no carboidrato para mais é terrível. A outra parte, chamada ácido graxo de cadeia longa, aonde ela está pronta, de qual alimento ela vem montadinha. Só falta a glicose ou o glicerol que vem do carboidrato para construir. Na gordura de origem animal, na gordura saturada. A gordura saturada nos dá ácido graxo de cadeia longa. Então imagine você dar essa parte do triglicerídeo, se juntar com a glicose que vem do carboidrato ou da frutose em alta concentração, aí o bicho pega. Então pega qual erro? Muito carbo com muita gordura animal o dia inteiro ou na mesma refeição. Você come uma picanha e toma um refrigerante açucarado. Você come 2 pratões de arroz com uma linguiça bem gordurosa. Você pega 3 pães tradicionais refinados e passa quilos de manteiga. Então é esse o erro, muito carbo, com muita frutose, com muita gordura animal. Eu lembro do filé à parmegiana. Lembra uma vez que você falou aqui do filé à parmegiana? Eu fiquei com ele na minha cabeça, que para mim é um exemplo perfeito dessa união de carboidrato refinado com gordura. A gordura animal em si, se não fosse acompanhada de tanto carboidrato refinado, não seria tão culpada. Entendi. Entendeu? Mas acompanhada do carboidrato em grande concentração é que se torna um risco. E só o carboidrato isolado, sozinho, constrói triglicerídeo. Então, os ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos no intestino por fermentação dos alimentos, traz problema nenhum. Os ácidos graxos de cadeia média não trazem problema nenhum. A gordura poliinsaturada, monoinsaturada, das castanhas, das oleaginosas, do azeite, não estão tão envolvidas no desencadeamento da esteatose. Entendi. Não quer dizer que a gente pode comer sem limites. Não, todo mas... excesso vai ser ruim. Entenda isso, Carol. Perfeito. Não quer dizer que o alimento deixa de vamos ver quanto eu posso comer 1 quilo dele, não. Mesmo sendo saudável, o excesso não é legal. Tá, aí, doutor Roberto, explicou tudo, Malu, em que parte estamos, então? Vamos lá. Bom, Você bateu. fiz, exatamente, bati as sementes com leite de coco, né, gente? Porque tem bastante semente, não dá para fazer com as sementes porque fica ruim de mastigar, né? Tá. Então a gente tem que tirar. Já coloquei aqui. Você bateu, mas você coou e tirou só a semente. Exatamente, eu bati somente as sementes com leite de coco, para não ficar aquela quantidade grande para ter que passar na peneira, tá? Agora eu vou colocar a minha polpa da goiaba branca, que eu estou usando a goiaba branca exatamente para mimetizar a versão tradicional, né? Para ficar uma versão parecida. Certo. Vou colocar aqui agora a minha banana. Ixi, ó. A goiaba. Goiaba, já tô na banana aqui. Tá? Ela tá descascada, por quê? Porque eu preciso que ela esteja
numa versão um pouco mais delicada, tá? Mas quem não quiser tirar a casca, porque agora, Carolzinha, nós estamos na época de goiaba. É a melhor época para você conseguir. E quem tá em casa, que tem um pé no interior, agora tá com excesso de produção. Então, ó, já pode fazer esse creme. Ai, que delícia. E esse creme você pode fazer sorvete, pode congelar, né? Também o excesso da polpa. Vamos lá, tabelinha então da goiaba na tela. Doutor Roberto pode contar. Ai, que fruta mais linda. Minha mãe é apaixonada por goiaba, eu sempre lembro dela. Vamos lá. Calorias, não, peraí, 100 gramas de fruta, eu não tô conseguindo enxergar, vou ser bem sincero. Chega pertinho. Tô tentando aqui. Você tá, doutor Roberto? Peraí. Tá mostrando o total de Pascoal, carboidratos. chega um tiquinho mais perto. Isso, agora vai, gramas porque tá da pequenininho. fruta, agora Em 100 dá. gramas, então vamos lá. Carboidratos, certo? De 9 a 20 gramas. Gordura, não tem quase gordura, 1,6. Proteína, tem um tiquinho de proteína, de 1 a 1,2. E fibras, né? 8 gramas. Muito bom. Muita fibra. Muita a fibra também está na casca, doutor Roberto? A gente pode usar essa casca? Também. Aliás, bom ter colocado. E o valor calórico, se a gente multiplicar por 9, vamos colocar que deve ter mais ou menos 100 calorias uma goiaba. Uma goiaba. Arredondando para 100 calorias. Não vão pensar só que calorias faz mal. A gente precisa saber o que essas calorias carregam. São bons nutrientes que vêm pelas calorias ou não? Senão a gente só vai tomar refrigerante zero, não tem caloria nenhuma, mas não vamos nos nutrir. E é péssimo. A importância da fibra, Carol, rapidinho, porque você falou da fruta, porque é polêmico isso. Então frutose faz mal? Então não posso comer? Não, gente, a frutose, quando está na fruta, a fruta tem fibra. A fibra faz a frutose ser absorvida devagarinho. Quando entra no sangue ou glicose ou frutose lentamente, o pâncreas não produz muita insulina. Quem constrói o triglicerídeo no fígado é um hormônio chamado insulina. Então, o pico de insulina depois de uma refeição, que é entrar rapidamente em grandes quantidades de glicose ou frutose no sangue, o pâncreas produz muita insulina. Então, chama pico glicêmico insulinêmico. A fruta em si não causa, porque ela tem fibra. Se eu extraio a frutose dessa fruta e concentro, aí é totalmente diferente. É a que a gente compara o integral com o refinado. Não é, mas integral não tem problema, arroz integral, mas se for refinado, aí vira glicose muito rápido. Igual quando mesma coisa a frutose e a fruta em si, tá? Bora para nossa calda que paramos da receita. Então, antes de bater ali, Carol, só por causa do nosso tempo, eu já vou começar a calda, tá bom. gente? Então, o que acontece? Aquele processo que eu fiz com as sementes, né, da goiaba, eu fiz aqui também com a goiaba vermelha, que vai ser a minha calda. Eu bati no processador sem nenhum líquido. Se você não tiver só um liquidificador, vai precisar colocar um pouco de água e aí você bate, tá? Então eu tenho aqui a minha polpa, só a polpa aqui que eu bati, tá? Das sementes. E porque eu quero uma calda um pouco mais pedaçuda, eu vou usar a goiaba em pedaços, tá? Madurinha. Você ligou aí, Malu? Já liguei. Daqui eu não tô enxergando. Já tá, né? Então tá. Vamos pôr fogo aqui, gente. Esse daqui eu não enxergo. Bom, então eu tenho aqui a goiaba, eu tenho as sementes batidas já. Vou colocar um pouquinho de adoçante de xilitol, que é o que eu estou escolhendo, tá? E vou adicionar um pouco de água também. Pronto. E aí isso aqui vai virar a minha calda. Eu vou deixar apurar até virar uma calda. Tipo geleia. Como se fosse exatamente um jam de goiaba, né? Uma geleia, um jam de goiaba, que eu amo, né? Gente, adoro. Que delícia isso. Super fácil, tá? Se for fazer com manga, vai ser igual. Se for fazer com qualquer fruta, vai ser igual. Agora, Carolzinha, deixa eu só voltar aqui agora para minha polpa, gente. Essa cheesecake, eu não tenho X, eu não tenho queijo, então o que eu vou usar? Eu vou usar gelatina. Então eu tô usando a gelatina incolor. Você hidrata, põe no micro-ondas 15 minutos e tá aqui. Entendi. Tá? É o que nós vamos usar. Vou colocar também na polpa, minha goiaba estava bem madura. Aí eu vou colocar um pouquinho só de adoçante para continuar com a receita. Então eu tenho um pouco de adoçante na crosta, um pouco de adoçante no creme e um pouco de adoçante também aqui na minha calda. E que delícia de doce. Bate, sobe o som. Agora tá pronto para montar. Eu fiz o meu creme. Tá. E aí nós vamos montar aqui. Eu tô com a minha crosta pré-assada, né? Tem que levar para geladeira?
ou não? Bateu, já monta? Bateu, já monta, porque eu tenho a gelatina e essa gelatina, ela vai gelificar, né? Então, senão a gente não consegue pôr na casquinha, né? Isso, aí ela vai ficar durinha. Então eu vou, ó, tô meu creme batido aqui, vou colocar ele, ó, em cima das minhas forminhas. Que delícia isso. Uma delícia, Carol. E quem não quiser usar a gelatina, você pode usar o agar-agar, tá, gente? Ah, tá bom. O agar-agar também aqui vai fazer uma boa... Vai fazer a mesma função, vai ter a mesma função o agar-agar. Olha lá. Maravilhoso. E fora que fica, além de delicioso, fica lindo, Carolzinha. Ó, aqui, e no final... Quer seguir com perguntinha, Glaucio, enquanto a Malu tá montando? Então, perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Leila, um beijo. Quem tem triglicérides alto, só a dieta resolve? Ou cada caso merece estudo para tratamento medicamentoso? Excelente pergunta, Leila, parabéns. Eu diria que 90% das vezes a gente corrige o triglicerídeo com alimentação, com dieta bem adequada e atividade física, que sempre entra no jogo, porque na atividade física o músculo começa a querer usar energia e vai buscar o triglicerídeo lá do músculo, lá da gordura que está acumulada no seu corpo. Então, existe um quadro que chama hipertrigliceridemia, que nome, familiar. Tá? É uma alteração genética, onde a produção de triglicerídeo dispara. Nesses casos, o uso de medicamento pode ser importante. Mas na maioria das vezes a gente vê que é tudo erro de hábitos de vida. Ganhou peso, ficou sedentário, desenvolveu síndrome metabólica e a esteatose hepática e o aumento do triglicerídeo. Então, na maioria das vezes a dieta resolve. A gente pode comparar, inclusive, com aquele aumento do colesterol, quando pega ali aquele paciente, indivíduo que faz tudo certo e ainda assim o colesterol não abaixa e precisa do medicamento. É mais ou menos esse sentido. Exatamente. É uma produção exagerada pelo fígado que não tem como frear, que não seja pela medicação. E são casos isolados. Eu acho que são mais exceções do que regra. Mais uma perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente. O cheirinho tá bom aqui. Silvia, obrigada, um beijo. Na alimentação, é melhor aumentar a proteína e diminuir os carboidratos? Doutor Roberto, como seria, então, a nossa composição durante o nosso dia? Aliás, né? é o que mais tem sido feito na prática, né? Antes a gente tinha uma pirâmide de macronutrientes onde se supõe, né, se sugere que 50% a 55% do que a gente coma seja carboidrato, 15% em média proteína e 30% gordura. Isso hoje está sendo individualizado, Carol, já que carbo é o alimento que gera glicose, energia, e se a gente não queimar essa glicose, ela vai estocar como gordura no corpo. Então, eu acho que quem é atleta de alto rendimento, quem faz muita atividade, talvez ainda caiba aí escolher até 50% em bons carboidratos, né? Mas diminuir carboidrato, aumentar a proteína, né? Eu uso muita estratégia de 30, 30, 40, 40, 30, 40 de carbo, 35 de carbo para o sedentário, 30 de carbo, 30 de proteína, 40 de gordura. Óbvio que eu estou falando de maneira genérica, Carol, é arriscado, porque existem algumas individualidades onde a proteína em excesso tem que tomar cuidado. Verdade. Então, pacientes com insuficiência renal, pacientes que têm algumas patologias onde o excesso de proteína não é legal, isso tem que ser individualizado na consulta médica. Mas, de um modo geral, o nível de segurança de, por exemplo, 40, 30, 30 é muito grande. 40 de carbo, 30 de proteína e 30 de gordura. Vou aumentar 40% para gordura. Vamos colocar gorduras também monoinsaturadas. Então, você aumenta o quê? A quantidade de bacon? Não, você pode aumentar o azeite, você pode aumentar a castanha, a oleaginosa, o abacate, que são fontes de gorduras que por não ser saturada, não causam respostas inflamatórias tão intensas. Então, acho que dá para mexer nisso aí, mas a estratégia que mais está se usando hoje é diminuir carbo, aumentar a proteína. Essa é a mais utilizada. E às vezes, né, doutor Roberto, a pessoa está ali com a dieta certinha e ela está consumindo e tal, e aí o prato acaba e ela continua com fome. E aí é o que vocês dizem, tem aqueles alimentos que tudo bem se ela... no final, acrescentar e matar a fome com eles, que normalmente não são os carboidratos, nem as proteínas e nem as gorduras. É verdade. São os legumes com quase nada, né? Exatamente. E as saladas e tal. Então, talvez esse equilíbrio, né, seja o que vocês estão ponderando mais. E se saciar depois que come, né? Então, você tem que comer e se sentir saciado por um tempo maior.
E se você diminui o carbo e aumenta um pouquinho a proteína é mais sacietógena. É verdade. Também pode melhorar e não querer ficar comendo meia hora depois que acabou aquele prato. Né? Glaucia, escolhas, né? Glaucia uma vez viu minha marmita, nunca vou esquecer, né, Glaucia? A Glaucia come tudo certinho, mas ela come pouquinho, assim, tudo. Ela viu minha marmita, eu falei, que é isso? Você come tudo isso? 2 marmitas, né, Juju? Vê um negoção de salada assim e uma bela marmita de comida. Aí a Glaucia, nossa, mas é muita quantidade. Pois é, se você for ver, é isso aí, não tem quase nada do bendito do açúcar, do carboidrato, da proteína ali no limite, mas que no final a comida de verdade dá saciedade, mas eu preciso daquela quantidade. Sim, Exatamente. cada um tem o seu balanço, o seu aporte energético, porque você faz atividade também, né, Carol? Lembra-se que a Carol é ativa, viu, gente? A bichinha trabalha. Comer bem tá aqui, né? Tá na mesa, comer bem tá na cozinha, né? Vamos lá, Malu! O pessoal sente muita falta de um doce, gente, isso aqui é um doce de goiaba, tá? Vocês viram, um pouquinho de água, uma goiaba vermelha, ó. Tudo de bom. Olha só, o tempo do pessoal conversar ficou pronto. Virou um creme, vai pra geladeira e é o que eu vou finalizar aqui a minha receita, ó, colocando aqui um pouquinho dessa calda que eu preparei. Vou colocar aqui um pouquinho da farinha que eu preparei, essa que virou a nossa crosta, e vou colocar também um super alimento. Ó, isso daqui, ó. Como é que chama? É o pólen? Pólen, Ai, a gente falou uma vez numa pauta demais, é né, Malu? maravilhoso, é proteico, fonte de vitaminas. Aumenta a imunidade. Aumenta a imunidade, é bom pro fígado. Oba! Ó, comer bem, gente, de maneira saudável, é muito mais fácil do que você em casa imagina, né? E que belo doce, hein? E eu queria falar, ó, daqui a pouco vai ter o Juliano aí, eu estudei com a esposa dele. Jura? Que legal! Ela fez pós-graduação em gastronomia funcional comigo. Que bacana! Não conhecemos ainda a esposa. É, a Cris. Mas já vai ter uma super aula que, inclusive, Juliano hoje vai desmistificar a história do abdominal. Porque não é só aquele clássico que está ativando o abdômen. Ele vai dar um treino sensacional. Perfeito. Vamos fechar com perguntinha do público enquanto eu experimento essa delícia. Doutor Roberto, que já experimentou, agora vai responder. Não aguentei. Vamos lá, na tela. Tava de olho. Olha lá. Ele queima a largada, gente. Sheila, obrigada. Um beijo. Se a obesidade querida, é um dos fatores de risco, por que pessoas magras também desenvolvem a doença? Boa pergunta, excelente pergunta, Sheila. Se a gente pensar que a obesidade é o acúmulo de gordura no corpo como um todo, aí calcula o IMC, peso dividido pela altura, aí se estiver acima de 30 você é obeso. Às vezes a pessoa não é uma obesa no peso, mas ela está acumulando gordura só na barriga. Braços finos, pernas finas e aquela barriguinha saliente. Então é a circunferência abdominal que é mais preditivo de desencadear uma esteatose do que o magro, né, do que só o peso. Tá. Agora tem as causas secundárias, né, Sheila, que eu falei, medicamentos, tem outras historinhas, tem outros fatores que podem desencadear, o uso inclusive de bebida alcoólica, onde a pessoa não se alimenta direito, é um desnutrido, o alcoólatra crônico, né, ele troca a comida pelo álcool, tem valor calórico alto, ele se sente com energia, mas é um grande desnutrido e às vezes é até magro, mas com esteatose hepática também. Então tem que descartar outras causas. Mas na maioria das vezes é a barriguinha que tem que estar de olho, é a circunferência abdominal. Não, e aquelas receitas sem glúten, né, que o pessoal faz? Ah, não tem glúten, gente, é saudável. Vai lá, taca farinha de arroz, taca não sei o quê, taca amido, polvilho. Gente, isso você está substituindo 6 por meia dúzia. Então, assim, presta atenção na qualidade do alimento que você está usando, se é refinado ou não, né? Isso aqui tá muito Carolzinha, bom, tá bom? Gente, é uma versão quase que vegana, não por causa da... Ai, meu Deus do céu. Do pólen. É, não, que eu usei do vegano por causa da gelatina que eu usei, tá? Incolor. Se for agar-agar. Se for o agar-agar, gente, faz. Fica gostoso, fica saudável. Não tá uma delícia? Doce. Super refrescante, gente. Super, super doce. Delícia, assim, gostoso. Que mata a vontade de comer um doce, né? Isso. Eu vou colocar mais uma pergunta, mas antes eu lembrei de uma coisa, eu já contei isso aqui no ar, que você falou de medicamento e tal. E, obviamente, que quando a gente necessita de um medicamento e tem orientação médica de fazer o uso, você tem que fazer. Então, minha intenção de contar isso para vocês não falar para as pessoas não tomarem remédio. Muito pelo contrário, a gente sabe que a gente precisa. No entanto, quando eu quebrei meu dedo, eu não sei se você sabe dessa história, doutor Roberto. Não sei. Quando eu quebrei meu dedo, eu tinha uma lista ali de anti-inflamatórios para tomar, que o ortopedista falou. Eu falei, olha, se eu não tomar o anti-inflamatório, vai ter algum problema na minha... Ele falou, não, mas você vai continuar sentindo dor.
Eu fiquei com a dor. Entendi. Ele latejou, mas eu não tomei. Entendi. Porque era uma lista de anti-inflamatórios que eu li que são metabolizados no fígado. Então, assim, tem situações que a gente tem que botar na balança. Queria contar essa história só por isso. verdade. Não era. Era para tirar o meu desconforto. E eu achei, quando eu coloquei na balança, que eu vou aguentar essa dorzinha e depois do dia seguinte estava ótimo. Sabe assim? Perfeito. E dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Ah, Né? tranquilo. Às vezes você pode escolher realmente. Bota lá o gelinho, gente. Foi, eu preferi. Camila. Entendeu? Então, Medicamento assim, não é para ser usado sabendo cronicamente. Disso, exato. Vamos Quando ter a noção desnecessário. e o equilíbrio, gente. Se a gente puder, se tiver Sim. escolha, é isso aí. Tenho que agradecer. Ai, Porque gente, essa feliz. dupla maravilhosa, quinzenalmente, no Você Bonita, você, claro que pode definir qual vai ser o tema na volta do nosso Sabor e Saúde, né? Perfeito. Vai lá no Perfeito. Instagram e coloca o que você quer ver e ouvir com a nossa chefe, @chefe Malu Lobo no Instagram. Cheia de Exatamente. novidades, como sempre, com as aulas e livro, tudo. Vai lá pra você. O trabalho da Malu é muito incrível. nutrasaudenacozinha.com.br é o site. Esse vai pro meu camarim daqui a pouco. E o nosso querido nutrólogo clínico geral, @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. Doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. drrobertonavarro.com.br. Vocês Perfeito. acompanham também todo o trabalho e todas as terças live Às 19h30. 19h30, que depois Tá ficam bombando, também tá lá. muito bom. É muito Você legal. é incrível, adoro, Ó, adoro. gente, Obrigada. faz essa sobremesa, aproveita o feriado, né? Feriado. Feriado. É, exato. E marca a gente. Obrigada. Beijo. Um beijo, tava com Beijo. muita saudade de vocês. Obrigado, Carol. Eba!